eu aqui novamente hoje com uma pessoa que eu sou suspeita a falar, que essa mulher é maravilhosa, minha inspiração. Estou aqui com Cristiane Feital, ela é psicopedagoga, mestre em educação inclusiva. Eu, falei pouquinho, mas ela tem um currículo maravilhoso e extenso. Então, hoje nós vamos ter um papinho sobre inclusão. Vamos falar um pouco de matrícula, laudo, inclusão, adaptação e reprovação. O que pode e o que não pode. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Lucimar. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu tá? que agradeço. E aí você pode falar um pouquinho do seu vasto currículo, né? Porque eu falei só 2 coisinhas. E eu sei que você tem aí um currículo maravilhoso. Sim. E eu admiro muito. Sim. Então, eu sou mestre em educação inclusiva, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA, muitos anos de escola, 36 anos como educadora, gestora de escola, né? Hoje me encontro aposentada, atuando apenas na clínica, né? A minha clínica é Seduc, Espaço Clínico de Aprendizagem. Nós temos 2 unidades, Recreio dos Bandeirantes e Vila da Penha. Atuamos com crianças atípicas e crianças também típicas que têm dificuldade de aprendizagem, né? Na área trabalhando bastante essa parte da cognição, da atenção, da memória. Somos especialistas em autismo. Então, é um pouquinho assim do meu trabalho, né? Da minha trajetória profissional, que eu amo fazer. Viu? Eu disse que eu ia trazer uma pessoa maravilhosa para falar desse assunto que é tão importante e hoje em dia cresce muito, os gestores, né, estão preocupados, professoras, de como que a gente pode fazer, o que a gente pode, o que não pode fazer. As leis estão sempre mudando, né? Nós estávamos conversando antes de começar o papinho sobre as mudanças. Então vamos lá. E aí surgiram várias perguntas, eu selecionei algumas para você. Sim. Existe um limite de alunos com laudo por sala de aula? Isso muita gente pergunta. Quantos eu posso ter legalmente? Então, hoje, legalmente, está aberto essa quantidade de crianças com laudo em sala de aula. Né? Hoje não tem mais um limite por aluno. Né? Hoje as escolas precisam aceitar as crianças atípicas com as suas especificidades, né? E é ilimitado hoje. E aí a escola precisa acomodar essa criança na sala de aula, dando o suporte técnico, né, da mediação escolar, para auxiliar nesse processo acadêmico de aprendizagem, para que a criança se acomode dentro desse contexto. Entendi. Então, como antigamente já teve, né, um limite, não era isso? Antigamente tinham 3 crianças com laudo, hoje está liberado. Liberado. De acordo com a LBI e a Lei Brasileira de Inclusão e a lei também da educação básica, né? Entendi. Hoje é liberado, a quantidade não é mais delimitada. A gente precisa acolher e a escola precisa se organizar academicamente para poder dar conta. Então, olha aí, gestores que me perguntaram quantos alunos eu posso ter em sala de aula. Nós já vimos aqui que agora não tem mais o limite, não tem mais a quantidade de alunos, tá? Então, prestem bem atenção aí na hora da matrícula. Não pode mais, eu já tenho 3, já tenho 4 e não, já está no meu limite. Não tem mais isso. O que tá a bom? escola, de repente, pode fazer é adequar no turno, né? Se, de repente, um turno estiver muito sobrecarregado, oferecer o segundo turno. Entendi. Para que a criança seja acomodada na série, Perfeito. tá? Mas não pode limitar. Perfeito, tá? Perfeito, entendemos. Ok. Um aluno em situação de inclusão pode ser reprovado? Ou ele tem direito à aprovação automática? Então, o aluno com inclusão, na verdade, hoje não é mais reprovado porque a escola oferece recursos para que essa aprovação aconteça, através da adaptação de currículo, né, do PEI, de um planejamento individualizado. Então, os alunos atípicos, por exemplo, um aluno de TDAH, por exemplo, um aluno de TDAH consegue acompanhar o conteúdo tranquilamente. Um autista de nível de suporte 1 também consegue acompanhar o conteúdo. A especificidade acontece mais a nível de suporte 2 e 3 no autismo, dentro do espectro, onde há mais limitações, né? Sim. E a deficiência intelectual, também a trissomia 21. Aí
requer um olhar da escola para adaptar esse currículo, montar um PEI, né, adequado para essa criança ou para esse adolescente, para que ele consiga evoluir, né, dentro daquilo que foi programado e preparado para ele. Então, automaticamente, se foi algo preparado para ele, adaptado para ele, ele vai conseguir fazer essa progressão tranquilamente, sem fazer a aprovação automática, que era o que existia antes e hoje não existe mais. É isso mesmo. Né? Então, vai caminhando dessa forma. Entendi. Mas aí a gente trabalha em cima de um PEI, né, individualizado. Sim. E dando suporte para que ele consiga acompanhar, adaptando as avaliações, né? né? Adaptando a avaliação, adaptando o currículo dele no todo, né? O professor precisa filtrar, ver quais são os conteúdos principais que essa criança precisa, né? Para seguir para a série seguinte. Hoje, na verdade, a gente precisa o quê? Tornar o indivíduo autônomo, né, para viver dentro de uma sociedade. Então, algumas coisas, alguns conteúdos da escola não é necessário para a gente viver em sociedade. Hoje, para a gente viver em sociedade, a gente precisa das 4 operações, da porcentagem, saber ler e escrever. É o que a gente precisa hoje para poder viver na sociedade. Porque qual a maior preocupação dos pais atípicos hoje? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? É verdade. Não é essa assim? É muita então, preocupação. Essa é a preocupação. Então, o papel da escola nesse momento é construir esse indivíduo, um indivíduo autônomo, para que ele consiga viver nessa sociedade o dia que a mãe dele não estiver mais aqui. Né? Então, a gente não precisa cobrar certos conteúdos, esse filtro precisa acontecer no momento da adaptação curricular, e aí esse aluno vai conseguir fazer a sua progressão anual, tranquilamente, dentro daquilo que ele realmente necessita e dentro daquilo que ele tem as suas dificuldades, as suas limitações e que vão sendo superadas ao longo desse caminho, dessa trajetória. Você falou uma coisa muito importante. E a gente, além disso, a gente também tem que cuidar um pouco da nossa sociedade. Sim. Né? Porque às vezes o aluno, a criança, ele tem essa autonomia, mas a sociedade a rejeita e não aceita. Sim, né? Sim, então a gente também precisa preparar essa sociedade para poder aceitar essas pessoas e a diversidade. Exatamente. Né? A diferença. As pessoas precisam entender que hoje a equidade. Existe a equidade. Né? E que a gente não pode olhar só para nós, temos que olhar para todos. Perfeito. Então, para que essa pessoa consiga ter uma boa convivência, ter uma boa relação e conseguir seguir o caminho dele tranquilamente, de uma maneira bem autônoma. Perfeito. A família é obrigada a apresentar o laudo médico? Isso daí a gente fala muito, então eu preciso saber se nós estamos erradas ou não, tá? A família ela é obrigada a apresentar laudo médico para que o aluno tenha atendimento especializado? Então, hoje isso é bem desafiador, né, dentro das escolas, porque as famílias criam um pouco de resistência para esses supostos laudos, né? Então tem medo até de fazer a avaliação. Mas a escola hoje não é mais obrigada a adaptar o currículo e nem a construir o PEI somente com um laudo. Hoje, se a escola perceber, sentir necessidade em um estudante que necessite de uma adaptação curricular ou de um PEI, de uma maneira, né, bem individualizada, personalizada, mais com as características da criança, com a potencialização que ele já tem e precisa potencializar um pouco mais, a escola pode realizar o PEI, pode realizar a adaptação curricular com o consentimento da família. A família precisa se conscientizar que a forma que está, a criança vai ter prejuízos. É a mesma coisa que você tem uma criança com deficiência intelectual ou um autista nível de suporte 3 e vai querer que ele use o mesmo livro didático de uma criança que é típica, que não tem problema algum, né? Essa criança não vai acompanhar o conteúdo. Então, é necessário uma adaptação ali, é necessário, às vezes, que essa criança utilize o livro de uma série lá de baixo, para que ele consiga ir progredindo e evoluindo aos poucos. Mas ele não pode ficar com os pequenos, ele precisa seguir dentro da faixa etária dele, dentro da turma dele, mas com uma adaptação necessária para ele. Então, os pais precisam entender que a adaptação curricular,
E o planejamento individual, né, especializado, não é só para quem tem transtorno, mas para quem também possui dificuldade de aprendizagem. Porque o que a gente precisa é proteger a criança, é que ela não tenha prejuízos acadêmicos, é que ela se sinta feliz dentro do ambiente escolar, que ela consiga ter autoestima para continuar aprendendo. A socialização também, né? A socialização, saber se socializar com outras pessoas. Então, a dificuldade de aprendizagem acontece. Os professores percebem isso como ninguém, porque eles estão ali no dia a dia, né? Então, eles sabem exatamente aonde que o aluno tem dificuldade, o que ele potencializa e vai estimular. E mesmo com estímulo, às vezes a criança ou o adolescente não consegue ter evolução. Tem um limitador ali, então por que não essa adaptação? Então a família, é muito importante que a família se conscientize disso. Que o forçar uma situação para ficar igual a todo mundo, às vezes é prejudicial para o seu filho, né? Então a gente tem que se preocupar com esse emocional dessa criança, né? Ele precisa estar feliz, ele precisa estar motivado, ele precisa estar aprendendo os conteúdos de uma maneira diferenciada ou não. O que importa é ele adquirir esse aprendizado e ele evoluir enquanto ser humano, né? Pois Isso é o principal. E o que a gente luta muito, às vezes, são famílias que não, posso dizer que não aceitam ou que não querem aceitar essa condição do filho. E isso atrapalha bastante, porque a gente tenta avançar e a família não deixa. Exatamente. Isso é importante a escola ter esse diálogo com a família, né? Isso é preciso ser registrado Ótimo. entre a escola e a família, que a escola está oferecendo, né, estratégias e apoio para acomodar essa criança. Se há uma resistência do lado da família, a família precisa se responsabilizar por isso, né? Não ter argumentos depois para dizer que a escola não quis fazer nada. Porque a gente não pode forçar uma criança a aprender algo que ela não consegue daquela maneira. Isso aí. Então, o que é mais importante é a gente adaptar esse conteúdo de uma maneira que ela consiga aprender de uma maneira mais fácil, ou que ela tenha uma estratégia melhor para adaptar esse conteúdo diferenciada dos outros alunos da sala de aula. A família precisa ter consciência disso. Isso é importante para os gestores escolares, esse registro, esse diálogo e esse consentimento, principalmente da parte das famílias. Pois é, e você falou uma palavra que é muito importante. A responsabilidade não é só da escola. Não é. Né? Os pais também precisam ser responsáveis por esse processo. Né? Porque muitos pais botam na escola e pronto, vocês resolvem. Sim. E a gente conversa, a gente chama, a gente tenta conversar, não querem. Exatamente. Porque acha que a obrigação é só da escola. E não é, né? A gente sabe que não é. É a responsabilidade, né, da família. É um trabalho, vamos dizer, quando a criança ainda tem terapia, é um trabalho em tríduo, né? Perfeito. Família, escola, terapia. Isso tem que caminhar, né? Tem que seguir o mesmo trilho para poder alcançar o êxito. Perfeito. No Força Máxima, a gente até recebe alguns psicólogos, ATs que querem conversar com a gente, com as coordenadoras. A gente recebe porque a gente sabe que isso é importante. Essa ligação, essa troca, esse entrosamento é muito importante para a criança. Sim. Né? E isso daí que você falou me deixa muito triste, porque tem algumas famílias que não aceitam o Cristiane. Essa conscientização é muito importante. É muito importante. Porque isso causa prejuízos emocionais. Pois é. Na criança ou no adolescente. Então, olha só. Alguns pais responsáveis que estão assistindo, por favor, escuta aí uma pessoa que sabe muito sobre esse assunto e está aconselhando, porque vai fazer bem para o seu filho. Né? E nós vamos tendo um trabalho, uma troca muito melhor. Com certeza. Né? Porque a gente tem que pensar primeiro na criança. Com certeza. Não é isso? Vamos lá. O que fazer quando a família se recusa a aceitar a condição do filho? Exatamente isso que eu falei. Acabei respondendo essa pergunta, né? Quando a família se recusa, a escola precisa ter esse diálogo, né? E o registro também, né? E o registro é fundamental. Todo atendimento, sendo típico ou atípico dentro de uma escola, junto a uma família, é necessário os registros. Os registros deixam as coisas esclarecidas, a escola também fica respaldada, né? Há alguns imprevistos que às vezes há algumas faltas de
consciência ou de uma falta de informação, né? E fica o dito pelo não dito. Então, o registro é fundamental. Esse diálogo, esse registro, não só para se respaldar, mas para tentar conscientizar essa família, seja 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário. É o que eu papel da escola é sempre sinalizar para a família quando algo não vai bem. Eu falo isso. Quando algo não vai bem, quando tem alguma coisa errada com aquele estudante, quando aquele estudante não consegue evoluir, esse é o nosso papel enquanto educação, enquanto professor, enquanto escola, né? É sinalizar as dificuldades da criança, criar estratégias, possibilitar essas estratégias às famílias, e a família só precisa o quê? Se conscientizar de todo esse contexto, né, de dificuldade da criança ou do adolescente, como também consentir que a escola faça o que é necessário para que aquela criança deixe de ter prejuízos. Porque a escola não é inimiga da família e muito menos da criança. A gente trabalha junto, a gente precisa dessa união, dessa unidade, e a nossa preocupação enquanto escola, enquanto gestor, né, porque eu já estive desse lado também, é sempre fazer com que a criança se sinta num ambiente acolhedor, empático, respeitoso, e que ela consiga se sentir segura para evoluir. Perfeito. Esse é o papel da escola. Você estava falando, eu estava pensando aqui, né? A omissão não pode ser da escola, mas também não pode ser da família, porque a partir do momento quando você não aceita, você está se omitindo a ajudar, né? Exatamente. Tanto o pai, o mãe, né, o responsável trazer para a escola, e a escola também, viu qualquer coisa, comunicar. Eu falo isso sempre com os coordenadores, com os professores. Precisamos chamar, ela não vem, chama de novo, não vem, chama e vai anotando, não é isso? Esses convites, né? Esses convites à família para tratar de assuntos tão importantes e de tanta relevância, é importante que esse registro seja feito por telefone, pelo WhatsApp, via e-mail, em vários canais, para que a família não diga que não foi avisada, né? Que isso não aconteceu, né? Que a escola não comunicou. Então, quanto mais vocês, enquanto escola, aí no caso, recadinho para os gestores, né? Vocês, enquanto escola, tiverem esse respaldo, né? De se fazer essa comunicação com a família em todos os canais de comunicação, melhor. A gente vai na agenda, e-mail, a gente coloca até naquela transmissão do WhatsApp, que é o grupinho dos pais, que é onde só o gestor, né, manda aqueles recados. De tudo, eu falo, faz. Mas não vem. Não interessa. Nós temos que fazer o nosso papel, né? Certeza. De chamar. Perfeito. É permitido retirar o aluno com deficiência da sala de aula para atendimento separado dos demais colegas? Depende da situação. A criança, ela precisa estar em sala o tempo inteiro. Mas nós sabemos que dentro de um nível de suporte 2 e 3, a criança às vezes tem necessidade de dar uma pausa estruturada, né? O que é essa pausa estruturada? A gente usa muito isso dentro da terapia ABA, né? Quando a gente percebe que aquele aluno vai desregular, vai descompensar, a gente tem que pensar em várias coisas. Primeiro, proteger essa criança de um constrangimento, de uma crise perante outras crianças. Segundo, proteger também as outras crianças dessa crise. Porque na hora da crise, eles não veem nada. E eles não têm a noção se está machucando ou não, né? Então, o professor consegue ter esse olhar de quando ele começa a ficar mais agitado, de quando ele começa a desencadear uma possível crise. Então, a gente sempre faz uma pausa estruturada. Essa pausa estruturada, o aluno sai um pouco, respira, anda um pouco pela escola acompanhado de alguém, de um inspetor, não precisa tocar nele, né? Falar no ouvido dele, principalmente no autismo, quanto mais você fala, mais irrita,
né? Então, o sim, importante entendi. é, deixa ele sair um pouco para respirar, faz essa pausa estruturada, que ele mesmo vai se regular sozinho. Entendi. E aí ele consegue retomar um pouco para aquilo que ele precisa, que é fazer os conteúdos. Sabemos também que as crianças com o espectro autista, eles não conseguem ficar muito tempo naquela atividade. Então, procurar fazer atividades mais reduzidas, né? Nesse momento que ele não está em atividade, deixar ele realmente ficar mais à vontade, se ele quiser ir para uma biblioteca, se ele quiser dar uma volta, se ele quiser sair. Uma sala de recursos, se tiver. Uma sala de recursos, se tiver, né? Fazer um trabalho diferente com a mediadora, fazer um jogo, né? Realizar um jogo ali com ela. O que importa é ele fazer a atividade, é ele participar daquele contexto. Na hora da explicação, é importante ele estar ali. Então, o professor precisa trazer estratégias e recursos para, na hora da explicação do conteúdo, ele estar ali. Porque toda criança aprende, independente da sua limitação. E toda aprendizagem, ela é receptiva. Nós recebemos tudo. Às vezes eles não sabem ter a linguagem expressiva, mas têm a linguagem receptiva, né? Então, ou seja, eles recebem tudo que está no seu meio, tudo que está ao seu redor, mas às vezes têm dificuldade de expressar aquilo que recebeu. Então, o aprendizado, ele está acontecendo a partir do momento que ele está ali dentro daquele ambiente. Então, sempre propor atividades e estratégias que prendam a atenção dele naquele momento, mesmo que não seja por muito tempo, mas o pouco que ele fique, ele já absorveu alguma coisa, né? Do jeitinho dele, mas já absorveu. Então, é criar esses mecanismos. Eles não são obrigados a ficar o tempo inteiro dentro da sala de aula, tá? Mas também não o tempo inteiro fora da sala de aula. Também o tempo todo fora, não. Tem que ter o meio termo. Um meio termo, porque... não, põe lá... Toda hora não, eu falo muito isso, até, né? De repente, ter um cantinho na sala, com uma mesa de recursos ali para ele, né? Onde ele consiga manusear um jogo na hora que ele estiver saturado de fazer atividade, onde ele consiga ter alguma coisa, um fone com um tablet para ele interagir com algum conteúdo através de um jogo, né? Tem que ter um recurso ali, de repente, no cantinho da sala para que ele pelo menos fique acomodado dentro daquele ambiente. E se ele mesmo sentir necessidade de sair, ele vai pedir, ele vai sinalizar que quer ir. E aí, quando ele sinalizar, você deixa ele ir um pouco. Não precisa ficar muito. E aí, quando deixou lá fez uma pausa estruturada de uns 12, 10 minutinhos, aí já chega para ele e fala assim, e aí, agora vamos voltar mais um pouquinho? Né? E aí sempre propor que ele retorne e nunca fique ali. Ele tem que se sentir bem. Né? Eu tinha um aluno, quando eu coordenava lá na unidade Vilar, que ele era excelente, né? Só que ele queria assistir aula do lado de fora, no banquinho colorido. Muito interessante. E ele assistia, tá? Aí tinha que deixar a porta aberta. Ele ficava, e ele falava assim, tia, agora eu já posso ficar na minha cadeira amarela. Aí eu falei, já pode? Já. Aí ele ia pra cadeira amarela e estudava. Quando ele, tia, eu preciso do banquinho colorido, ele não deixava de assistir aula, entendeu, Cristiane? Ele só queria sentar no banquinho colorido, que era do lado de fora da sala, e assistir o quadro. Era muito interessante. E ali ele foi. O bem legal também é que o professor tenha esse olhar sensível. Sim, claro. Porque às vezes o professor propõe uma atividade de muito barulho, de muita agitação. Então, se o professor sabe que tem uma criança atípica, né, bem específico, o autista, que tem muitas questões aí auditivas, né, com essa acuidade auditiva que é muito apurada deles. Então, essa sensibilidade também precisa acontecer, porque o tumulto, a agitação é onde ocorre a desregulação sensorial. É onde ele começa a se desregular, né? E apresentar comportamentos, às vezes, indesejáveis, por conta do contexto ao qual ele está inserido. Então, essa sensibilização dos professores é fundamental. Entendi. O que pra gente seria normal, né? Pra ela, não. E a gente precisa saber esse momento, né? Se dosar. Beleza. Já estamos terminando, tá? Eu sei que você é uma mulher muito compromissada. Falar de inclusão é uma maravilha. Mas eu sei que você tem outros compromissos, né? Que eu queria te agradecer novamente, porque no seu mundo aí de compromissos, você tirou esse tempinho pra mim. Muito obrigada, tá? Nada. O que fazer quando o aluno desregula
Pode fazer um horário reduzido? Por que essa pergunta surgiu, Cristiane? Porque nós temos o horário integral. E tem mães que deixam a criança, por exemplo, de 7h30 da manhã até o último minutinho, que é 5h50. E tem horas que a criança, você vê que ela já tá, eu não sei se a palavra é cansada, Sim. mas ela sabe, ela já não tá. Aí pronto, aí dá aquela coisa toda que Sim. o professor fica preocupado. Então, dentro de um quadro de uma criança atípica, principalmente com síndromes raras, né, e o autismo, que é o mais desafiador hoje nas instituições, né, de ensino, o horário, ele pode ser reduzido sim, não para sempre, tá? Mas ele pode ser reduzido para essa criança aprender a se adaptar naquele ambiente. Não pode ser reduzido para sempre. Em relação ao integral, a escola, ela é obrigada a oferecer a mediação escolar. Isso está dentro, né, da Lei Brasileira de Inclusão, para acomodar essa criança. A escola é obrigada a oferecer essa mediação no horário regular. Sim. A escola não é obrigada a oferecer a mediação no horário ampliado, ou seja, No integral. no integral. Tá. O ideal é que no integral essa criança tenha um AT, né? Uma AT com custo familiar, né? Sendo paga pela família, para a criança ficar no horário estendido. Porque realmente, para uma criança dentro de um espectro que desenvolve crises com muita frequência, ficar o dia inteiro na escola é complicado. E a escola não tem a função da terapia. Né? Escola não é clínica multidisciplinar. Tem crianças que entram em clínicas multidisciplinares de manhã e só saem à tarde. Entendi. Ficam o dia inteiro ali em núcleo de habilidades, desenvolvendo habilidades com terapeutas, mas a escola não tem esse papel. Sim. A funcionalidade da escola no integral é, de manhã, a criança ter os conteúdos da série regular. Isso. No horário da tarde, ela fazer o seu reforço escolar, fazer as suas revisões e as atividades extras que a escola oferece. Sim. Né? A criança, quando tem uma desregulação sensorial com frequência, que é o caso do suporte 3 do autismo, ela não suporta ficar fazendo mais atividades no horário da tarde acadêmicas. Sim. E aí não tem profissionais também especializados dentro da instituição de ensino para realizar todas essas demandas à tarde com eles. Entendi. Demandas multidisciplinares, Sim. né, que compete a um núcleo de habilidade clínica e não à instituição de ensino. Então, o ideal é que a criança que é dentro do espectro autista, no horário ampliado, ou seja, integral, no contraturno, ela tenha uma acompanhante terapêutica que a família vai pagar por fora e acompanhar essa criança dentro da escola. Aí a professora pode adaptar algumas estratégias diferenciadas para que essa criança faça com a acompanhante terapêutica no turno da tarde, tá? Mas a mediação acadêmica, ela só ocorre de manhã, somente no horário regular. Entendi. Quando a criança desregula muito, porque tem crianças que bate, morde, fere outras crianças o tempo inteiro, jogam coisas, né? Quando acontece isso dentro do horário regular, é aconselhável que essa criança tenha um horário reduzido inicialmente, até ela se adaptar. Entendi. Até ela se adaptar. Então, ela chegou... Porque qualquer mudança de hábito, qualquer mudança de rotina que aconteça naquele dia vai ser um motivo para aquela criança se desregular. Verdade. Sabe? Por isso que eu sempre aconselho aos professores de educação infantil, de ensino fundamental 1, não fuge 2 e médio, que para eles é mais difícil, porque são vários professores e eles têm 50 minutos e fica aquele entra e sai. Mas também o aluno, quando chega um estudante atípico no fundo de 2 e médio, ele já está mais do que adaptado com a escola. Isso aí. Né? Mas ocorre muito essa desregulação na educação infantil, no ensino fundamental 1. Né? Então, como é um único professor que está ali, ele tem como adaptar isso. Né? Sugerir à família que no primeiro dia ele fique 1 hora, depois fica 1 semana 1 horinha, na outra semana aumenta meia hora, aí fica 1 hora e meia.
Isso vai aumentando gradativo, para não ser algo muito agressivo para o estudante, muito imposto para ele, e ele vai se acomodando, vai se acostumando com os amiguinhos, com a professora, vai criando laços afetivos, né? Porque ele vai se conectando com as pessoas que vão estar ali cuidando naquele momento, e isso vai diminuir bastante essas crises o tempo inteiro, né, dentro da sala de aula. Né? Diminui esse bater, diminui esse morder. E quando a criança entra nesse processo de crise e começa a machucar o outro, a escola precisa ligar para a família precisa vir buscar. Ai, que bom que você falou isso. Precisa vir buscar, assim... porque eles não agridem só os amigos, eles agridem também os profissionais que estão ali cuidando. E hoje as escolas não têm cursos, todos os funcionários não têm cursos de técnicas de crises e manejos, que precisa ter cursos apropriados para manejar com essas crianças, né? Então as escolas hoje não têm esse profissional o tempo em período integral para ajudar nesses manejos e crises. Então, quando a criança está muito desregulada a ponto de agredir a todos e não para, e essa crise se perdura por mais de uma hora. E ela mesma pode se machucar, né? É necessário que a família venha buscar. É necessário que a família venha buscar, e essa criança, se continuar apresentando esse comportamento, tem horário reduzido até ela se acalmar e se adaptar. O horário reduzido vai ser para todo sempre e eu vou ficar pagando escola? Não é para todo sempre, porque esse aprendizado vai ocorrer. E essa acomodação vai ocorrer, né? Só que não é uma coisa que ocorre de hoje para amanhã. Então, é uma coisa de longo prazo, e você vai adaptando até que ela consiga ficar no horário desejado. Isso, mas aí também você falou uma coisa muito importante. Vai ser para todo sempre? Não. Mas a família precisa também estar fazendo o papel dela, que é dando o acolhimento, trabalhando com terapeutas, né? Fazendo... A equipe multidisciplinar, nesse momento, é fundamental. Uma criança que tem muita desregulação sensorial, por exemplo, é necessário que a equipe multidisciplinar que acompanha essa criança dê um suporte para a escola. Ótimo. Porque elas são especialistas. A escola é o professor. E muitas das vezes o professor não é especialista. Né? Nem todo professor é psicopedagogo para poder dar esse suporte. Eles sabem fazer. Hoje as escolas fazem muito treinamento aqui como vocês, né? Não é a primeira vez que eu estou aqui no Força Máxima, né? Já tive a oportunidade de estar outras vezes. Então, algumas escolas se preocupam com isso, treinam as suas equipes para que elas tenham um suporte, né? Emocional, acadêmico, estratégico para lidar com esses desafios, que são desafios, porque não é só um desafio para a família, mas para os professores também. Então, Cris, antes de terminar, tem a última aqui, eu preciso tirar uma dúvida contigo. Porque eu vivo falando com as meninas, não pode segurar. A Cris um dia falou comigo que tem que ter um curso específico para fazer esse conter, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, existe um curso sim, um curso de técnicas de crises e manejos. O ideal é que a escola tenha pelo menos um profissional que tenha esse curso para poder ajudar nas condutas e nos manejos com as crianças. O ideal é que o professor também não tenha unhas grandes, né? Tenha a unha sempre aparadinha, principalmente o professor que tem crianças atípicas, que tem essa desregulação sensorial com muita frequência. É ideal sempre ter as unhas aparadas, e quando for conter, sempre com as palmas das mãos, né? Evitar mãos fechadas para evitar marcar essa criança na hora que ela puxa um bracinho, ou se joga a cabeça para trás. Então, é conter sempre com as palmas das mãos e proteger para que ela não se machuque, tá? É claro que às vezes, para evitar algum acidente, ou até mesmo que a criança se machuque e machuque outra criança, ou até mesmo um professor, ele faz essa contenção prévia, né, para proteger essa criança e os outros com as palmas das mãos. Evitar mãos fechadas, pegadas bruscas. Sim, não pode. Exatamente. Agora, o mais ideal de tudo é que essa escola,
né, tenha pelo menos um profissional com esse curso. Uma pessoa que fique ali todos os dias, o dia todo, para na hora que acontecer uma situação mais delicada, esse profissional, de maneira ética, profissional e cuidadosa, usando técnicas adequadas e responsivas, consiga fazer os manejos adequados. Ah, então existe essa maneira de Sim. segurar, de conter a Sim, criança, sim. porém precisa ter esse curso. Isso. Para não marcar, para não ter uma... Com todo cuidado e Perfeito. técnicas, né, assertivas. Perfeito, eu falei, gente, por favor, isso é muito sério. Marcar uma criança é sério, É sério. né? Dá um problema muito sério, dá justiça, não é isso? Dá Sim. uma dor de cabeça danada. E eu Sim. vivo falando, tá bem, né? Faz sempre assim para poder conter. Se vê que vai bater com a cabeça na parede, põe a mãozinha assim, mas segurar. Segurar, evite. Sempre que for fazer, segurar, pegar, sempre por trás da criança e abraçar pela barriguinha. Entendi. Sem fechar mãos e segurar com braços, sempre abraça a criança por trás e vai conversando com ela bem baixinho, se acalma, respira, eu estou aqui para te ajudar, de uma maneira bem baixa. Por quê? Porque a criança, quanto mais você fala, mais você ratifica, não pode, essa negativa toda hora é quanto ele mais faz. Entendi. Porque aí você acaba reforçando o que é negativo. Isso. Né? Então, vamos tirar esse negativo, fazer uma extinção nesse comportamento negativo, né? E só pedir para ela se acalmar, respirar, e aí aos pouquinhos ela vai se autorregular. E cuidado com a cabeça também, porque Com quando você certeza. segura, às vezes eles fazem assim, né? Sim, sempre procurar se afastar um pouquinho, abraçar, mas se afasta um pouco o rosto para não levar uma cabeçada. A não ser que a criança seja pequena, né? Perfeito. Então, esse é o último, tá? Tá. O horário integral é recomendado para o aluno de inclusão? Então, o horário integral, ele é recomendado sim para as crianças inclusivas, mas principalmente aquelas que não têm a desregulação sensorial. Ótimo. Se for uma criança TDAH, se for uma criança autista nível de suporte 1, tá? Tem até nível de suporte 2, mas que não tem a desregulação sensorial, onde ele entra em crises, no caso. Sim. Tá? É aceitável, sim, que a criança fique no colégio, na escola integral, a professora com algum auxiliar dá um suporte, tranquilo. O que não pode ficar em horário integral é a criança que tem essas crises, essa desregulação sensorial frequente, né, que demanda de uma pessoa ali o tempo inteiro com ela, porque a escola não é obrigada a colocar mediação no horário estendido. No horário integral. Apenas no horário regular. Então, no horário estendido, se a mãe quiser, a gente entende que tem algumas famílias que precisam trabalhar, que a criança precisa ficar o tempo inteiro no integral. Algumas famílias, as mães não trabalham, mas precisam respirar, Sim, né? E acaba alívio, colocando em horário integral, porque precisa daquele momento para elas, porque elas também já vivem esse processo de tensão e de desafios em casa. Então, para essas mães que têm essa necessidade, é preciso ter uma acompanhante terapêutica no horário estendido, e essa acompanhante terapêutica não é paga pela escola, e sim pela família. Pela família, entendi. Isso, tá? Aí, sendo nessas condições, a criança pode ficar em horário estendido sem problema algum, tá? Mas precisa de um suporte técnico ali, oferecido pela família, para que ela permaneça. O ideal é não deixar, porque é muita coisa para eles. Muito tempo, né? Porque uma coisa é a criança entrar dentro de um núcleo de habilidades, de uma clínica, e ficar ali o dia inteiro naquele núcleo de habilidades. Entendi. Então, o que uma criança faz dentro do núcleo de habilidades? Ela tem psicopedagoga, ela tem musicoterapia, ela tem arte-terapia, ela tem psicóloga, ela tem fono. Então, ela tem uma gama de terapias com especialistas e desenvolvendo nela habilidades e construindo autonomia, porque o núcleo de habilidades, eles trabalham com cozinha, eles têm um quartinho para arrumar cama, vestir camisa, tirar camisa, então eles aprendem a ser autônomo. Quando fica no núcleo de habilidades, eles estão com um especialista. A escola não é especializada para isso. A escola, ela é acadêmica, ela é cognitiva, e ela não tem como dar suporte com um profissional específico só com aquela criança. Então, no caso dessa desregulação, o aconselhável é a família fazer o custo, abraçar esse custo da acompanhante terapêutica no horário da tarde. E eu agora você falando, eu lembrei, eu fui numa escola que era de força máxima também, e eu vi um menino que estava dançando, né, junto com um rapaz.
Aí eu achei muito interessante que ele estava participando ali do evento e tudo, aí eu fui perguntar. É o AT, né? Só que é pelo plano. Sim. Que legal, eu adorei O plano de saúde isso. hoje, vários pais, né, apesar de alguns problemas com o plano, Sim. Tem planos que estão reduzindo atendimentos das crianças com TEA, infelizmente, né? E tem planos que não estão pagando esse acompanhante terapêutico. Então, os pais estão entrando com liminares, né? E as liminares estão forçando os planos a pagarem os ATs. Então, a AT, geralmente, quando é uma criança muito comórbida, com muita desregulação sensorial, o médico, né, que estiver acompanhando essa criança, pode fazer essa solicitação e a mãe pode fazer essa solicitação ao plano de saúde. Eu sei que é um pouco difícil, mas... É difícil. Em caso de recusa, tem aí os processos, né, as liminares, que hoje a gente, da clínica, atende liminar, né, atende muitas crianças com liminar, né, e eles são obrigados a pagar. Porque eu achei muito interessante. O menino estava participando direitinho, mas, sabe, participando daquele momento. Sim. E o rapazinho novinho estava lá. Eu perguntei, é parente? Ela falou, não, é pelo plano AT. Eu achei maravilhoso. Porque existe essa diferença entre o mediador e o AT. Sim. Né? Ambos aprendem os mesmos recursos e as mesmas estratégias, porém, o mediador escolar ele é para dentro da escola. Ele atua na área cognitiva da criança. O AT não, ele é multidisciplinar. Então, ele acompanha a criança fora da escola e dentro da escola. Então, ele acompanha as crianças na tarefa de casa, nas estratégias, nas experiências, na aquisição de novas habilidades, em passeios com a família, né? Então, ele fica com a criança em período integral. Então, tem pais que pagam um AT em período integral e esse AT já acompanha a criança em casa e na escola o dia todo. Tem pais que a escola tem obrigação de pagar a mediação, então eu vou botar só no outro turno, né? No turno do horário estendido. E aí, contrato o AT por horário estendido e aquele AT passa a ser parte daquela família, daquela criança, né? Porque o mais importante de tudo é acomodar essa criança dentro dos ambientes, né? Que ele se sinta pertencente a essa sociedade. Perfeito, isso mesmo. Linda, mais uma vez eu tenho que te agradecer, porque eu sei que você tem, assim, inúmeros afazeres, inúmeras palestras, né? Você atende na sua clínica. Eu só queria te agradecer, porque é muito bom a gente conversar com você e eu aprendo a cada dia. Eu que agradeço muito também obrigada. A participação aqui. Estou sempre aqui no Força Máxima, né? Sempre aqui contribuindo com a equipe. Obrigada a você, Lucimar. Obrigada, equipe Força Máxima, pela confiança e o carinho de sempre. Você é maravilhosa, tá? Muito obrigada a vocês que estão aí assistindo, viu? A Cris é fenomenal. Ela é linda, maravilhosa. Até a próxima. Estamos juntas. Obrigada. Nada.